projeto Genoma saber, Humano, muitas os pessoas últimos 8% perguntam, são existe alguma finalmente relação decodificados. com o rei O que estão Salomão nos e os escondendo? Anunnaki? Ok. Bom, a primeira questão, né, eu acho que depois vai ser perguntado isso, sobre a identidade dos Anunnaki. Quem eram esses Anunnaki? Né? Então, 2000 anos atrás, né, no Sefer Zohar Kadosh, no livro do Zohar, que é um dos textos mais antigos da humanidade, né, sem contar outros textos como o Bahir, o Sefer Bahir, que é o livro da iluminação, também o Sefer HaYetzirah, que é o livro do patriarca Abraão, e Abraão era da terra onde os Anunnakis desceram, que é a Mesopotâmia, né, e Abraão era astrólogo. Há um midrash que diz que os reis faziam fila na porta da casa de Abraão para que ele lesse as estrelas para eles. Entendeu? Para ver como que é importante essa questão. E o Sefer Zohar Kadosh tem uma parte que diz, né, que quando Deus foi criar a humanidade, ele convocou os seus ministros, que são o que nós conhecemos como Malachim, como os anjos, né, e ele avisou, disse, olha, eu vou criar Adão. Adão é uma palavra que significa humanidade, ok? Porque todas as almas que iam povoar a humanidade já estavam na alma de Adão. Faziam parte de uma grande estrutura metafísica chamada Adão. E um grupo de Anunnaki, porque lá em cima eles não são chamados Anunnaki, eles foram chamados Anunnaki aqui, quando eles desceram. Porque Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus à terra, né? Certo. Muito bem, mas em cima eles são chamados Elohim. Elohim. Ok? Quando eles descem, eles são chamados Nefilim. Porque aqueles que desceram, que caíram. O divino chamou esse grupo, né? Olha, eu vou criar Adão. Eles se opuseram. Não, ele não vai permanecer em honra na tua presença. Aí diz que o divino estendeu o dedo e eles foram incinerados. Foram desintegrados na hora. Né? Aí ele chamou um outro grupo. E esse grupo falou, mas o que esse homem vai fazer, esse Adão, né? Mostra o livro pra gente, do Zohar. O que esse Adão vai fazer? Né? Esse Adão, ele vai ser como nós. Ele vai ter uma estatura angelical. E Deus ia colocar, né, de acordo com o Sefer Zohar Kadosh, toda a sabedoria do universo dentro do homem, incluindo os segredos que vieram antes da criação. Na onde? No nosso DNA. Nós não descobrimos isso ainda, porque não sabemos como ler o DNA. Quando o DNA humano for aberto, os mistérios da criação serão abertos também. Então, no Sefer Zohar Kadosh, né, haviam 2 anjos, 2 Elohim, que eles se opuseram à criação de Adão, né, dizendo, olha, ele não vai permanecer em honra na tua presença, ele vai cair. E o divino olhou para eles e falou assim, se fosse vocês lá na terra, vocês iam suportar a má inclinação que persegue os homens? Eles falaram, nós vamos, com certeza. Aí diz que Deus os derrubou. E quando eles caíram, né, aqui eles foram chamados Anunnaki. Tá? E o nome desses 2 anjos é Asa e Azael, que são Enki e Enlil. Enki e Enlil. Nossa, que interessante, hein? Tá? Asa e Azael. Aqui, né, no livro de Enoque, um deles é chamado Shamiasa, tá? Que muita gente já ouviu falar, que ele foi o líder de 200 cabeças angelicais que vieram com 2.000 anjos. E quem foi Shamhazai? Isso. É o Shamiasa ou Shamhazai. Shamhazai. Tá? Então, o rei Salomão tem uma parte aqui, muito interessante, né? Aqui no Zohar, que diz o seguinte, ó, vou ler aqui para nós, né? E Salomão, o rei sábio de Israel, voltava sua face a cada manhã para os 4 pontos cardeais, quando por fim levantou seus olhos para o norte e viu avançar em sua direção 2 pilares, um de fogo e outro de nuvem. Acima dos pilares ele viu uma águia gigantesca, né, com 2 asas estendidas, a sua asa esquerda apoiando a coluna de nuvem e a sua asa direita na coluna de fogo. Isso aqui não é uma ave, né? Tá certo? Eu já falei sobre isso uma vez no próprio Enigmas, que o rei Salomão tinha uma máquina voadora. Vocês devem lembrar disso? Falou. Né? Ok. A águia desceu diante do rei Salomão, inclinou-se à sua frente e colocou seus pés, né, as 2 folhas que carregava no bico. Salomão pegou as folhas, sentiu seu perfume e disse, a primeira folha foi enviada por aquele que cai. Nefilim. Okay. E a segunda folha por aquele cujos olhos estão abertos. Né? Quem são esses? São os 2, Asa e Azael. Né, que são Enki e Enlil. Só que quando eles enviaram isso, eles já estavam aprisionados. Eles já não estavam mais, né? E o que aconteceu, né, com eles? O que aconteceu? Cara, nós queremos saber. Cadê eles? Eles foram transformados em pedra. Tá? Isso está no livro de Jó, na Bíblia, tá? E está no livro de Enoque, né? Que Deus falou para Rafael, olha, aprisiona-os em pedras gigantescas.
Porque quando eles desceram aqui, não foi isso não aconteceu imediatamente, mas depois que eles casaram com as mulheres, tiveram filhos, e eles eram gigantescos. Esses filhos eram gigantes porque as filhas de Adão com quem eles casaram eram gigantes, porque Adão era gigante ainda nessa época. Entendi. Porque quando Adão foi criado, ele tinha cerca de 300 metros de altura. Nossa, era Depois alto. ele foi diminuído, né, para mais ou menos 137 metros. Mesmo assim, ó. a cada parto que as mulheres tinham, nasciam 6 crianças dos Anunnaki. Olha só. Tá? E eles já nasciam com asas, tá? Isso está nos livros antigos. Inclusive nas pedras sumerianas tem, né? Seres Exato. Por que alados, eles são representados com asas? Inclusive tem uma imagem aí que mostra isso, né? Os Anunnaki representados com asa. Sim. Né? Porque eles nasciam com asas, já ficavam em pé, saíam andando e falando o idioma hebraico. Imediatamente. A cada parto, 6 crianças nasciam. 6 crianças. Está E tudo a no Zohar. gestação tudo no Zohar, era né? Isso medida por olha, 9 tem meses? um livro chamado Pirkei de Rabi Eliezer, que tem cerca de 2000 anos também, que ele fala sobre esses partos dos anjos. Entendeu? Que são Era os bem Anunnaki. menos tempo. E eles foram aprisionados em pedras, né? E essas pedras, nós conhecemos essas pedras. Tem uma imagem aí que parece uma face, uma pedra? Acho que você pode mostrar Foi pra gente. colocado. Tem como repor aquelas primeiras que você colocou, Carol, por gentileza? Então, aqui no Zohar, Sim. fala que o rei Salomão montou essa águia e ele voou 400 léguas, alguma coisa assim, e foi num lugar, numa montanha chamada Taramond. E eu, por muito tempo, meditei sobre isso e busquei respostas para entender. aqui, Taramond? Por exemplo, pode passar, tem outra imagem Favor. que parece uma face, que Verdade. é lá dos Maia, Machu Picchu. Machu Já viu que Picchu. parece uma face? Sim, Parece. sim. Eu Então, sei lá, por que uma eles montanha. construíram a cidade de Machu Picchu naquele lugar? Por quê? Entendeu? Porque, olha lá, ó, tá vendo? Essa imagem, tá vendo? Sim, O pessoal fala que é pareidolia, certo? Não, Porque a nossa mente identifica como uma face e tal. Na verdade, esses anjos foram transformados em pedra. Tá? E não sei se as almas desses anjos permanecem nessas pedras, mas na época que o rei Salomão existia, ainda era possível consultar estes anjos caídos, estes Anunnakis, nessas pedras chamadas Taramond. Tanto Olha que é que interessante. imenso, E né? elas existem, olha lá, interessante. elas existem no mundo todo. Não é só em Israel, não é só na Mesopotâmia, não é só em Machu Picchu. Elas existem no mundo todo. Imensas. Por exemplo, tem aquele filme Hellboy, Hellboy, é. O Exército Dourado, que quando o Hellboy é ferido, ele precisa ir consultar o Anjo da Morte, e ele vai consultar o Anjo... Olha lá, tá vendo? Uhum. Ele vai consultar o Anjo da Morte, né, dentro de uma montanha que, na verdade, é um gigante adormecido numa pedra. Nossa, Você deve lembrar disso? Então, Da onde Azrael, veio que essa- você disse, é um arcanjo da morte. Hoje em dia, né? Que todo o contexto místico Isso. fala que é o arcanjo E da morte. ele é um dos anjos que vem da Suméria, Olha só. entendeu? Então, esse é o Asa e Uzael, ou Azael, é Enki e Enlil. Eu tenho uma pergunta rapidinha para fazer Tá. para ele, Kátia. Claro. O internauta começou a mandar para mim. E Nibiru, nessa história toda, as pessoas dizem, Nibiru está chegando, o que seria Nibiru dentro do seu conhecimento? Dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu pesquisei, dentro de tudo que eu consultei, né, a parte criptográfica também, né, os códigos, que realmente Nibiru, né, existiu, de fato. Ele era chamado Planeta dos Anjos, na verdade, né, mas ele já não existe mais, ele foi destruído na última passagem dele. Inclusive há códigos que mostram isso. Inclusive teve uma época, né, existe um verso no livro de Juízes, que fala que os planetas lutaram nas suas órbitas contra Cícera. Então, a pergunta é, o que era Cícera? Porque houve algum corpo celeste gigantesco que invadiu o sistema solar. E isso bagunçou totalmente a órbita dos planetas. Se você imagina que Vênus estava onde ele está hoje, nós estamos enganados. Se nós imaginamos que Marte está onde ele está hoje, nós estamos enganados, porque isso virou de ponta cabeça. E os planetas foram todos mudados por esse planeta gigantesco que invadiu o sistema solar. Então, há evidências criptográficas, há evidências escritas no próprio texto hebraico da Bíblia, e há evidências em livros antigos que Nibiru realmente existiu. Bom, o assunto é maravilhoso. Você está gostando, né? Você está gostando, né, Kátia? Eu estou Muito. adorando. Bom, de Pac é um presente do Criador para a gente aqui. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica coladinho que ele volta já conosco aqui, hein, Kátia Gaia?